Senhor, seja o nosso amparo nas horas de aflição, o nosso abrigo nos momentos de dificuldade, o nosso porto seguro quando estivermos com medo. Estenda a vossa bondade sobre a nossa vida. Dai-nos força e fé para lidarmos com nossas provas e expiações, sem cair em desânimo. Abençoe essa noite os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos estudos, e permita que tenhamos uma semana de muita alegria e realização. Assim seja. Eu acho que todos nós, a maioria das pessoas já conhece o Antônio Valentim, que a partir de agora ele vai fazer uma palestra sobre o tema que eu citei nesse instante. Está com você aí, viu, Antônio? Se quiser recitar alguma coisa, alguma reflexão, pode. Seu microfone está desligado, Antônio. Seu microfone está desligado. Desculpe. Bem, uma boa noite a todos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, nos abençoe nesse encontro fraterno, onde, em verdade, não estarei realizando uma palestra, mas trocando ideias dentro do tema sugerido para esta noite, do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, no item 3, a caridade e humildade. Pois, certamente, que quando das oportunidades que Deus nos concede nas noites de terça-feira, no estudo do Evangelho, onde muitos dos nossos irmãos que participam conosco deste estudo têm passado aqui trazendo para todos nós as mensagens do Evangelho, na interpretação de cada um, dentro da condição que cada um tem, pois, se estudamos, obviamente, não aprendemos tudo, mas do pouco que nós conseguimos aprender, apesar do muito que nos tem sido oferecido pela espiritualidade maior. Com a permissão de Deus, considerando este que nos conhece mais do que ninguém, todas as necessidades que tem o espírito no seu processo reencarnatório, num planeta de provas e expiações, sabe por demais Deus das nossas necessidades e assim, para nos ajudar a caminhar com mais segurança, nos oferece, através da espiritualidade maior, todos esses bons ensinamentos, onde cada um de nós, dentro da sua própria condição, vai podendo compartilhar com os demais. Repetindo assim, né, o exemplo maravilhoso que temos recebido da espiritualidade maior. Pois, como aprendemos, estudando em grupo, é que as inteligências mais desenvolvidas desenvolvem as mais retardatárias, e assim sucessivamente. Portanto, não sendo detentor desta intelectualidade que causa as admirações às massas, nem é este o nosso objetivo, porque
porque o próprio tema da noite já nos conduz para o processo da humildade. E assim, meus queridos irmãos, é que dentro desta reflexão de humildade e caridade, caridade com humildade, enfim, é que nós precisamos ter um ponto inicial dessa nossa conversa, dessa nossa troca de experiência. E este ponto devemos considerar já o início deste item 3 do capítulo 15, quando nos diz Kardec que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Daí nos mostra os bem-aventurados, diz os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos, que nos conclama a amar ao próximo como a si mesmo. E daí, meus irmãos, vamos concluindo que toda a trajetória que temos que vivenciar enquanto almas em busca de evoluir, precisamos utilizar em nossas atividades do cotidiano, dentro dos processos de relacionamento, de convivência, enfim, precisamos adicionar no nosso eu não material, né? No eu espiritual. Nós temos que adicionar estas virtudes divinas, pois não há uma só ação nossa que não tenha que estar, assim, alicerçada com essas virtudes que Deus Pai vai nos permitindo adquirir através de todo o processo de reeducação que é nos concedido dentro desse processo conhecido como processo reencarnatório. No planeta de provas e expiações, onde temos aqui o único objetivo moral, que é de nos purificarmos, de nos tornarmos espíritos não mais em busca da evolução, mas sermos espíritos evoluídos. Para tanto, a senha, ela é única. Não há várias senhas. A senha é a caridade com humildade. Mas, vos pergunto, quem de nós, mesmo nós, que nos propomos a estudar essa doutrina, que nos encontramos nesse exato momento em perfeita harmonia com essas leis divinas? Quem de nós somos de fato portadores de tais virtudes que um dia nos conduzirá, sem sombra de dúvidas, ao nível desses que hoje temos a felicidade de termos como nossos verdadeiros instrutores, nos mostrando o verdadeiro caminho.
E tudo começa exatamente no Cristo, com os seus exemplos de humildade e de amor. Neste momento, vos peço licença para ler uma mensagem do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, no livro Doutrina Viva. Caridade. Assim nos fala este maravilhoso irmão. A caridade tem sido equivocadamente interpretada apenas como auxílio aos outros. A caridade é maior benefício a quem a pratica. Somos nós que necessitamos exercitar as qualidades não desenvolvidas no espírito. O próximo é sempre a nossa melhor oportunidade de crescimento. Que maravilha, meus irmãos. Como haveríamos de exercitar desapego, compreensão, paciência, para um dia chegarmos a amar verdadeiramente? Nenhuma virtude tem sido tão criticada, incompreendida, quanto a caridade. Em relação a ela, tem se praticado uma verdadeira inquisição. Acusam-na de alienação social a quem ela busca favorecer. Quase ninguém se recorda das palavras de Jesus quando disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Os outros podem ser indigentes de pão, mas nós somos indigentes de luz. A caridade desaferrolha o coração, onde os nossos sentimentos se encarceram. O socorro aos semelhantes é pretexto que a caridade cria para o socorro a nós mesmos. Ela é a nossa melhor escola de iniciação espiritual. Bendita seja caridade. Assim, queridos irmãos, dentro do raciocínio desta necessidade do espírito em desenvolver-se, voltamos a um ponto que eu considero de extrema relevância. Jesus nos ensina que devemos amarmos e nos instruirmos. Quanto mais conhecimento em todos os ramos do saber, melhor condição tem esse espírito de trilhar o caminho em busca desta tão necessitada evolução e tão pouca merecida, porque até então, há tantos anos que Jesus nos convoca para trabalharmos com Ele, para segui-los na prática do bem e do amor ao próximo, onde encontraremos aí a satisfação de viver, de experimentar toda a plenitude que tem a nos oferecer a caridade com humildade. E nós, até então, relutamos, deixamos para segundo plano. O que temos de fato vivido na atualidade para nos fazermos merecedores do acolhimento de Deus Pai. São reflexões, meus irmãos, dentro de outras reflexões. E todo o processo existencial nosso vai exatamente
nos conduzindo para tais reflexões. E o ponto que eu considero como relevante é exatamente, em termos de conhecimento, precisamos, antes de mais nada, conhecer a nós mesmos. Assim nos disse o grande mestre: conhece-te a ti mesmo. De que adianta todo o conhecimento se eu não conheço a mim mesmo? Obviamente, não é uma tarefa fácil, mas não vamos potencializar o que é negativo. Não vamos potencializar as dificuldades. Vamos mergulhar diante da oportunidade sem nenhum outro compromisso, senão o de buscar conhecer-nos a nós mesmos. E assim, por efeito natural, a partir do momento que vamos nos conhecendo, vamos identificando em nós todos os pontos essenciais para um melhoramento, para uma modificação. E é óbvio que a partir daí vamos encontrando pouco a pouco a verdade que nos liberta. Jesus é essa verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus senão por ele. E assim, a caridade, ela é a senha única. A humildade é necessária, é fundamental. A humildade é a irmã da caridade. E juntas potencializa todas as virtudes que nelas estão inseridas, mas que nós, buscando conhecer a nós mesmos, vamos poder melhor entender a questão desta virtude divina, que é a humildade. Porque a humildade, muito diferente do que tem sido conceituada por muitos de nós até, que aqui ainda estamos vivendo o processo de aprendizagem através do estudo. Pois, quando falamos em humildade, as pessoas confundem com pobreza, e esses esclarecimentos, ele nos é trazido por diversos irmãos que dentro dos próprios propósitos de Deus, tem esses irmãos mais desenvolvidos, trazendo-nos a nós todas essas informações esclarecedoras para nos ajudar a caminhar com mais segurança, com mais consciência, ou seja, obtendo conhecimento de causa realmente, conhecendo mais profundamente as situações às quais estamos envolvidos. Né? Então, vamos desconstruir essa ideia de que o humilde é aquele indivíduo que se veste simples, que calça simples, que quase sempre não se pronuncia para não desagradar, que está sempre concordando com tudo. Até que ponto, de fato, isso é humildade? E não sendo humildade como percebemos que não é, certamente não contribuirá no nosso processo evolutivo. Assim, nos disse aqui o nosso irmão Chico, que é uma forma equivocada de se perceber, de se entender a caridade, apenas como auxílio ao outro,
E quando ele nos mostra que realmente a caridade é exercitar as qualidades não desenvolvidas no espírito, e quando assim buscamos desenvolver essas qualidades, vamos estar melhor entendendo, compreendendo o que é ser de fato humilde. Pois não podemos desassociar a caridade da humildade. As duas, elas são citadas como a virtude das virtudes. Embora todas sejam relevantes, e na obra de Deus Pai Todo-Poderoso, o conjunto nós sabemos que é tudo. Temos os nossos processos, vivemos os nossos processos individuais, mas juntos somos infinitamente mais. E no individual vamos gerando toda uma nossa condição de melhoramento através do processo da reforma íntima, que vai nos conduzindo a níveis de evolução espiritual, moral, mais a contento, à medida que vamos fazendo por merecer a Deus Pai Todo-Poderoso a obtenção dessas qualidades, por entender que fora da caridade não há salvação. Então, meus queridos, a caridade ela é muito mais ampla, assim como a humildade, dentro do nosso pequenino conhecimento. Todo conhecimento que ainda temos, ele não é o suficiente para entendermos as necessidades verdadeiras da vida. Não é sempre que, mesmo na condição de estudantes, temos a facilidade de compreender tudo aquilo que lemos, que estudamos, termos um discernimento e, de fato, aplicar na prática todo esse conhecimento adquirido. E por esta razão, sem nos apercebermos, vamos deixando de lado esse passo a passo que nos é dado com tanto amor para ajudar-nos na nossa caminhada. E vamos, evidentemente, contraindo novos débitos. E assim, vivendo naquele ciclo vicioso em que, por vezes até, ainda na condição de demonstração da nossa ignorância, nos pronunciamos dizendo: na próxima encarnação eu vejo isso. Eu não vou me purificar mesmo. Então, meus irmãos, são nesses momentos em que nós deixamos de buscar aqui com clareza o significado maior desses bons ensinamentos que nos é trazido, é que favorecemos ao nosso lado negativo, e como tudo é questão de sintonia, logo sintonizamos aí com as sombras e voltamos a sofrer em consequência das nossas escolhas infelizes. Portanto, dentro desta comunhão de pensamento, onde podemos aqui, de início, no item 3 do Evangelho de Jesus, onde o Cristo nos mostra a humildade, a caridade, que não cansa de recomendar, para que nós a venhamos a viver na sua plenitude. É evidente que ainda não temos o preparo suficiente para tanto, mas acreditem, meus irmãos, ele não vai nos esperar atingir o nível de superioridade moral para daí então servir
aos nossos irmãos em sofrimento. Jesus é o próprio exemplo da humildade e da caridade, quando ele nos mostra, nos dá o testemunho e o belíssimo exemplo de quando aqui esteve na condição de espírito encarnado, de matéria, de alma, e que sofreu na matéria, como qualquer um de nós, sendo ele o que mais sofreu, evidentemente. Mas deixando assim o seu exemplo de que não veio para ser seguido, para ser servido, mas para servir. E foi isso que fez até o último momento da sua existência como enviado de Deus aqui na Terra. E que continua como espírito hoje na condição de governador do nosso planeta a fazer, a nos servir através da grande seara do Cristo, na composição de todos esses bem-aventurados irmãos que nos traz com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria, com toda a sua simplicidade e humildade, os bons ensinamentos, as orientações, para que não venhamos a nos desviar do bom caminho. Temos como exemplos inúmeros, trazidos pelo Cristo e não só por ele, hoje, por tantos outros irmãos, também espíritos puros, evoluidíssimos, que, seguindo o próprio exemplo do Cristo, hoje também é exemplo para todos nós. Assim como Chico, como Irmã Dulce e tantos outros espíritos evoluídos que são exemplos. Todos esses abnegados que contribuíram aí e que contribuem até os dias de hoje na codificação, quando chega até cada um de nós, para compor em nós todas aquelas necessidades morais que ainda estamos deixando passar a oportunidade, não lhes dando a devida atenção, nem buscando com afinco para que mais facilmente cheguemos ao nosso objetivo. E assim, meus irmãos, dentro deste contexto da vivência na caridade, na humildade, ainda no trecho do Evangelho, podemos perceber que no quadro que traçou do juízo final, nós não seremos inquiridos pelo que temos, pela crença que professamos, nada disso será observado. Mas todos nós seremos inquiridos sob a caridade que praticamos ou que deixamos de praticar. Se fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance. E assim será pronunciado: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duro para com ele. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crer de um modo e o que crer de outro? Obviamente que não, meus irmãos. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo. Então, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Por vezes, muitos de nós vai concebendo a ideia
de que só obteremos esta evolução, só obteremos a aprovação de Deus Pai se formos espíritas. Mas nesta passagem, como em outras mais, vamos aprendendo que a justiça divina, ela é justa e não pode se dar de outra forma, pois a cada um conforme as suas obras. Se temos como meio único, e aí ele exalta, colocando a humildade e a caridade como sendo esta virtude que vai de fato nos conduzir até Deus Pai, da forma como Ele espera nos receber. Não há outro caminho, e se assim deixamos de praticar, de viver a humildade com caridade, caridade com humildade, e assim está inserido todas as demais virtudes, certamente, meus irmãos, não é o título religioso, o dogma ao qual professamos, que vai alterar no processo da justiça de Deus. Mas a ação que vem do coração, que está respaldado, alicerçado no amor e na justiça que emana de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, a caridade. Quantas são as formas de caridade? É preciso, em tudo por tudo, em todos os momentos do nosso viver, que estejamos sempre a fazermos essas reflexões, a nos questionarmos se estamos, de fato, dando os passos de forma correta, se estamos praticando todo o bem, todo o amor que necessitamos praticar, ou se simplesmente estamos desperdiçando as oportunidades. Porque, meus irmãos, é impossível, de fato, estabelecer aqui quantas são as ações de caridade. Mas isso não é o que nos importa, ou não é o que deve nos importar, porque não é o exemplo que o Cristo e os demais deixa ou traz para nós. Então, o que importa é a ação propriamente dita da caridade, nas suas mais variadas formas. É provado que na história da evolução humana, só o saber e o querer não basta. Pois, até os dias de hoje, em muitos dos nossos objetivos, das nossas vontades, das nossas lutas por realizações, continuamos sabendo como fazer para chegar ao nosso objetivo. Temos essa consciência, sabemos, conhecemos, queremos, mas só o saber e o querer não transforma, não constrói, não traz as mudanças que são necessárias para a evolução do espírito. É preciso, antes de mais nada, a ação, porque tudo começa no pensamento e se concretiza na ação. E quando essa ação é a ação do amor em movimento, a quem podemos aqui, com toda a convicção, dizer que é a caridade com humildade. Aí sim,
tudo se transforma, tudo se renova, como exemplo da própria natureza, que a cada segundo, a cada instante, está se renovando. E hoje, dentro de todo o processo de transformações em todos os sentidos da vida, o nosso planeta vai consolidando-se na grande transformação de planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, onde não mais esses sentimentos contrários à lei de amor encontrarão guarita nos nossos corações, porque esses haverão também de transformar-se, seguindo a luz que sempre esteve a brilhar, nos mostrando o caminho da redenção, o caminho da felicidade futura, que muitos de nós ainda não compreendemos e, por vezes, certamente ainda não aceitamos. Mas, como a ignorância não é um estado permanente do homem, um dia ele despertará para essas verdades espirituais e encontrará também na caridade com humildade o seu caminho de redenção e de evolução espiritual, fazendo jus desfrutar um dia da felicidade que nos é prometida. Caridade com humildade, meus irmãos. Caridade sempre. Guardai-vos, não faças as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Jesus, Mateus 6:1. Ampara, socorre, abençoa quantos ao teu lado passem pela vida, transtornados pelas próprias aflições. Tens em teu caminhar, filho meu, a cada dia que passa, oportunidades crescentes de auxiliar alguém. Se Deus te fez forte, ampara aquele que não são. Se Deus te proporciona uma vida relativamente feliz, socorre os que se encontrem mergulhados no desespero. Se Deus te concedeu condições de saber e de entender o porquê da vida, abençoa os que permanecem na ignorância espiritual. Muitas oportunidades têm sido concedidas a ti. Não as percas, afeiçoando-te ao comodismo ou prendendo-te às necessidades. Caminha confiante no amparo do Eterno Pai e prossegue fazendo ao próximo o que desejarias que te fizessem. Não permitas, porém, que o orgulho se sobreponha a qualquer sentimento de caridade que possa aflorar em ti. Ampara e socorre sem mostrar-te superior a ninguém. Auxilia sem exibicionismo. Oculta a mão que estenderes para que não seja vista por mais ninguém. Se humilde na caridade que praticar, a fim de que não anules pelo orgulho todo o bem que vieres a fazer. É assim, meus queridos irmãos, que vamos vivendo as nossas reflexões, internalizando pouco a pouco esses ensinamentos divinos, nos refazendo, nos recompondo ao equilíbrio, para que caminhemos com mais consciência, com mais fé, coragem, resignação. Deus não desampara nenhum de nós. E aqui nos encontramos com a finalidade desta evolução, vivendo no propósito que nos foi dito, este texto retirado do livro Na Cura da Alma,
da irmã Lúcia Cominato, pelo espírito da irmã Maria do Rosário. São as contribuições efetivas que a espiritualidade maior nos concede, porque assim foi determinado por Deus Pai Todo-Poderoso. Os benfeitores espirituais não cessam, não cansam de trabalhar em prol de todos. A caridade, como já vimos, ela tem sempre o duplo sentido de circulação. Por vezes, nos enganamos, achando que tão somente do nosso ato de auxiliar ao próximo necessitado é que estamos fazendo a ele o benefício, mas, como já foi dito pelo nosso irmão Chico, e assim confirmado sempre por cada um dos bons benfeitores da espiritualidade, aquele que pratica o bem, que pratica a caridade, é o mais beneficiado. E por que ainda termos dúvida de que devemos trabalhar na prática do bem e do amor ao próximo? É a falta daquele conhecer-te a ti mesmo. Porque daí sim vamos compreender que a nossa necessidade, ela só será suprida. A nossa felicidade só se efetivará quando estivermos a realizar aquilo que de fato alimenta o espírito, que é a ação incessante do bem, do amor ao próximo, na humildade, na caridade, na tolerância, na compreensão um dos outros, quando temos, em primeiro momento, a compreensão de nós mesmos. E aí já não vamos mais fazer confusões, deturpar a significância tanto da caridade quanto da humildade, porque temos o conhecimento de causa. E a causa de tudo, meus queridos irmãos, continua sendo Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a causa primária de todas as coisas, como é da nossa consciência. Só precisamos valorizar um pouco mais todo esse amor, toda essa benevolência, essa misericórdia que Ele tem para com cada um de nós. Meus queridos irmãos, por vezes, quando pensamos em fazer caridade, agir no bem, é muito comum que pensemos naquele que distante de nós se encontra. E esquecemos daqueles que estão tão próximos. Portanto, caridade sempre, caridade no lar, é o que precisamos no primeiro momento, como exercício do bem que podemos fazer a nós mesmos, quando Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, nos concede, pela necessidade do outro, a oportunidade de servi-lo. E assim sendo, quando temos a capacidade de perceber aqueles que se encontram mais próximos, temos aí também facilitado a nossa ação. Honrar teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus 19, 19. Já observaste, meu irmão, se ao teu redor não se encontram familiares que me digam um pouco de carinho e amor, de atenção, para que possa continuar vivendo? Atenta, pois, para o que ao teu lado se passa. Não te enclausureis no egoísmo, pensando somente
nos próprios problemas, nas tuas aflições ou nas tuas conquistas de luz. Essa luz conquistarás um dia. Por certo, se levantares um pouco mais o teu olhar para observar o que estão à tua volta, para enxergar no teu próximo, bem próximo, a oportunidade que busca de praticar o bem. Quantas vezes, na ânsia de crescimento, tu busca a satisfação das próprias necessidades, esquecendo-te das necessidades morais e afetivas daqueles que te são caros. Crescimento não se faz sem caridade, e caridade começa dentro do lar. No reduto doméstico é que se encontra a grande oficina da vida, e aí que são buriladas as tuas imperfeições. Na convivência diária com os teus familiares, aprende a conquistar para entender algumas virtudes, a paciência, a compreensão, o amor. Não te esqueças assim de que aqueles a quem dizes amar poderão estar carentes da tua manifestação de carinho. Ama se quiseres ser amado. Qual belo não é esta ação que muito vai dignificando cada um de nós, onde vai se consolidando pouco a pouco o nosso processo de redenção, pois é na ação que tudo se transforma, meus irmãos. Quando essa ação, ela nasce de um coração que vive o amor fraterno. Os ensinos a nós todos é um processo infinito, pois não é sempre que temos a condição do entendimento de uma forma mais abrangente, para assim nos realizarmos naquilo que de fato é a nossa necessidade como espírito. Mas é óbvio que, pouco a pouco, à medida que vamos fazendo esses esforços para domarmos as nossas mais inclinações e assim sermos mais receptivos a toda essa caridade infinita que Deus Pai nos concede através da espiritualidade maior, e não tão somente através desta espiritualidade maior, através daqueles que estão próximos, tão próximo quanto cada um de vocês, que vem pouco a pouco nas suas vibrações de amor, que são fundamentadas todas dentro dos princípios das boas virtudes contidas no Evangelho do Cristo, a nos envolver os nossos corações, a nos abrir as nossas mentes, dizendo: estou aqui, meu irmão, você não está só. Vamos juntos seguir nesta caminhada de amor, de redenção. Vamos lá estender as mãos aos nossos irmãos que estão nos aguardando neste grande exemplo que observamos no Cristo e em cada um daqueles que com tamanha felicidade, tamanha disposição, busca segui-lo e imitá-lo nas suas ações, mas fazendo isso com verdadeiro sentimento de amor fraterno, não deixando escapar as oportunidades. Queridos irmãos, caridade sempre. É bom lembrar que não há tempo para postergarmos nenhum ato voltado para o bem. A caridade é a senha.
Assim nos dizem os nossos irmãos, tentando ainda resgatar muitos de nós, para não nos deixarmos perdermos-nos diante desta grande oportunidade de poder ainda habitar o planeta Terra, que passa por essa transformação, ou quiçá, no momento em que assim atingirmos a evolução tão desejada, alçar voo com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso para habitar outras casas que são a morada do nosso Pai. Meus queridos irmãos, percebo que a hora vai se fazendo presente e como presente, pois conheço a necessidade de muitos dos nossos irmãos aqui presentes. Ou seja, conheço em parte a necessidade de todos, porque o fato de estarem aqui é indicativo das necessidades que tem do aprendizado, dos preceitos deste código de conduta espiritual que é o Evangelho de Jesus. E assim sendo, exercitando o que temos aprendido, né? Porque falamos sobre a humildade, sobre a caridade. E é importante, mais uma vez, não deixar de lembrar que todas essas virtudes, as demais estão inseridas nelas, porque essas duas virtudes é que, de fato, combate o egoísmo e o orgulho, como todos os demais sentimentos que vêm em contrário à lei de amor, às leis divinas. Para finalizar, eu vou fazer uso das palavras de Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Ele nos diz: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita a que pertençam. Portanto, meus irmãos, a caridade, ela, mais uma vez, assim está explícita pelo irmão Paulo, que não está vinculada a nenhum rótulo de identificação religioso. É o espírito, dentro da sua necessidade, que precisa exercitá-la quando Deus assim lhe oferece, através do sofrimento alheio, a oportunidade de vivenciar na ação este doce sentimento da caridade com humildade. E assim, agora, finalizando definitivamente, eu vou introduzir aqui uma orientação que são 3 atitudes que é comum e que ocorrem em todas as circunstâncias do nosso viver. Vamos refletir, examinar essas 3 atitudes. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode, acima das próprias
obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, e o bem aprende sempre para realizar o melhor. Muita paz, espero assim, meus queridos irmãos, ter contribuído, ainda que modestamente, e eu não saberia fazer de outra maneira, porque me falta o conhecimento necessário para tal. Mas acredito aqui ter compartilhado com muito amor todo esse sentimento que nos é passado pela espiritualidade, quando percebe em nós o propósito de também servir com amor, de nos esforçarmos para um dia poder ter na nossa própria consciência a ideia de que estamos nos tornando humildes e de que estamos sendo de fato ali também, estamos nos tornando um indivíduo mais caridoso. Até então, vamos nos ajudando mutuamente em oportunidade, como Deus Pai nos concede, como essa, de juntos continuarmos estudando para aprendermos juntos, que quando se aprende junto, é mais fácil. Que Deus nos abençoe, muita paz, e assim eu deixo o espaço ainda, acredito, para que todos esses necessitados, assim como eu, possa dar a sua contribuição, né, complementando assim o tema, ou fiquem à vontade, certo de que aquele que habitualmente não costuma falar, nem por isso deixaram aqui de dar também as suas contribuições através das suas vibrações de amor. Consigo, pela permissão que assim Deus Pai me permite, sentir no meu perispírito, que transmite ao meu corpo físico todo o amor que emana deste grupo. Desculpem a emoção, mas tudo isso se reflete e se resume na caridade, que por vezes já estamos praticando e nem sequer nos apercebemos. E como ela emana de Deus Pai Todo-Poderoso, perpassando pelos corações de cada um de vocês, chega até a mim da forma carinhosa, amável, como recebo neste momento. Obrigado, meus irmãos, por tudo. Obrigado, meu Deus, e ao Cristo, a nossa Mãe Santíssima. Um abraço. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado, Alberto, e a todos da sala Chico Xavier, que me concedeu esta oportunidade de dar a minha modesta contribuição. Muita paz. Ok, Antônio, Valentim. Foi uma boa palestra, uma boa reflexão. Obrigado por você dar um esclarecimento a gente sobre o tema. Eu queria fazer também um resumo, que eu fiz uma pesquisa também sobre o assunto,
E o resumo diz o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Nos ensinamentos de Jesus, a caridade e a humildade são as virtudes que elevam o espírito ao progresso, contrário do egoísmo e do orgulho. Desejo o bem de todas as criaturas que vivem conosco, que trabalham conosco, fazendo a eles o que desejaríamos que fizesse a nós. É a regra áurea da vida, é a lei da justiça, mostrando que devemos confiar em Deus e na sua misericórdia. Devemos começar a caridade dentro de nós, pois a nossa intimidade existe. O mundo, por vezes, não imaginado, a ser transformado pelos nossos pensamentos, palavras e atos. Sem a caridade, permanecemos duros e fechamos o coração na escuridão do egoísmo e nas trevas do mal. Apliquemo-nos em compreender o sentido profundo da caridade e da humildade e comecemos a praticá-la sem constrangimento, sem condições ou cobrança, apenas com amor e humildade, reconhecendo que todos somos filhos de um só Pai e devemos nos ajudar uns aos outros. Nossa iluminação depende muito de nós, das mudanças operadas em nossas intimidades. Acionamos a mão da caridade em todas as direções e na faixa que a sabedoria divina nos exibe, na pegada das leis universais. E a nossa atmosfera de energia mostrará a existência de um só interior em nossos corações. Está aí aberto para quem quiser dar seu depoimento. Eu fiz um resumo sobre o assunto. Eu tenho também diversas perguntas que eu também pesquisei, mas vai ficar muito assim, tomar muito tempo, aí eu estou abrindo aí também para outras pessoas falarem. Agora é bom que cada pessoa, quando falar, botar a mãozinha para não ficar um atropelando o outro. Ok? Está aberto aí. Olá, boa noite, Fidelis. Boa noite, Alberto. Boa noite, boa noite. Agenor. Boa noite a todos os participantes. Que Jesus nos abençoe. Realmente, sua palestra foi muito explicativa, muito bem resumida e tocou num capítulo do Evangelho muito profundo. É um dos menores dos 28 e é o que traz o maior exemplo para nós, que é a parábola do bom samaritano, né? Assunto que nós tivemos a felicidade hoje de pôr na nossa palestra aqui em Cachoeiro do Itapemirim também, porque abordamos um tema muito importante, que o bem é incansável, né? Então, parabéns e que Jesus nos abençoe. E Joana de Ângeles, você falou em humildade, é o capítulo que demonstra isso. Joana de Ângeles nos diz que a humildade é espontânea. E para ser legítima, não se improvisa. Deve ser cultivada com perseverança e desenvolvida infatigavelmente. É o que você, através de suas palavras, nos trouxe com muita humildade essa linda mensagem. Um abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado. Valentim. Disse, pode falar disso.
Seu microfone está fechado, disse. Ah, é. Não, eu queria falar assim, que o Valentim, como sempre, deu uma aula, né, de humildade, né? Uma palestra de que, sabe, que a gente tem que sentir realmente o que é humildade e o que é caridade e o que é simplicidade. Que muitas vezes a gente acha que ser simples é andar de qualquer jeito, né? Assim, e não é. A gente pode estar até no social e a gente pode ser simples, independente da roupa da gente, né? E sobre a caridade, nós estamos em um mês, né? Que esse mês a gente não sabe se é o mês que geralmente foi o mês que Jesus nasceu, né? Mas o coração da gente fica mais doce, né? Então é bem lembrado, né? A caridade, que tem, assim, muitas vezes, né? Às vezes no Natal, né? A pessoa que não conversou com a gente, ou até fez alguma coisa no Natal, vem dar um abraço. E eu acho muito importante isso, sabe? Eu acho que isso é caridade. E caridade também, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje foi uma coisa muito interessante. Eu entrei um pouco atrasado, porque eu estava conversando com minha filha. E hoje foi o dia de dar a cesta, né? A cesta de Natal para os empregados. E ela falou assim, mãe, eu queria ter filmado para a senhora a alegria daquelas pessoas. Assim, geralmente eles moram assim, em favela, essas coisas assim, né? A alegria de levar uma cesta de Natal para casa. Eu acho que isso é caridade, entendeu? Eu vejo assim, como assim, a alegria deles levarem a cesta, né? De Natal, ela se preocupar em dar, né? Porque ali são judeus, e judeus não festejam o Natal na nossa época também, eles também falam que não precisa. E, assim, eles levarem a alegria daquelas pessoas que vão receber, né? Eu acredito, assim, que caridade, gente, a gente não tem que fazer só em dezembro, a gente tem que fazer todos os dias. Caridade, humildade, né? A gente tem que trabalhar ela. E quando a gente está num grupo, a gente aprende muitas coisas também. Isso é muito importante. Eu, particularmente, eu achava, caridade é eu dar um dinheiro ali para a pessoa, é eu pagar um lanche. E não é isso, gente. A gente pode fazer caridade com tanto com pensamento, né, com palavras, com sorriso, com um bom dia. Então, isso que a lição foi bem própria, né, para o dia, para o mês que nós estamos, independente se é o mês, se é o dia, é todos os dias. Temos que trabalhar assim, com a caridade, com a humildade, e principalmente assim, com a simplicidade, que a simplicidade é aquilo que vem da alma, né? Quando a alma é simples, porque às vezes a gente até é caridoso, né? A gente é humilde, mas às vezes a gente tem ainda aquele jeito de se achar um pouquinho assim acima do mal, vamos dizer assim. Então é isso. Parabéns, Valentim. Falou muito bem. E eu assim, gosto quando a pessoa, sabe, fala de coração para coração. Eu acho que isso é mais importante. Sempre falar de coração para coração. Tá bom? Beijos. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Di. Valentim, amigo, grato pelas suas palavras. Nos ajudou muito a refletir e sentir um pouco o que é a caridade com humildade. Valentim, eu queria te fazer uma pergunta, meu amigo. O ser humano, ele tem medo de fazer o bem? Ou isso é conversa, é fuga? Ou é mesmo egoísmo? Me explica aí, meu amigo. O egoísmo, como é do nosso conhecimento, ele é a chaga da humanidade e todos nós temos que estar atentos e focar para a destruição do mesmo. Mas sabemos que essa ação de destruição não é no sentido de atos de agressividade, porque tudo dentro da doutrina do Cristo é amor. Não nos cabe julgar aos nossos irmãos. Evidentemente que nem por isso vamos deixar de fazer uso da capacidade que temos de percepção do que está à nossa volta e buscar ajudar, não interferir. Muitas dessas pessoas que nós observamos com esses comportamentos, há fatores diversos dentro do meu entendimento. Como você mesmo colocou, o indivíduo ele pode estar usando essa desculpa como fuga
para não viver a ação do bem, para não fazer a caridade, não auxiliar o outro. Tem aqueles que se deixam levar, porque em algum momento ele viveu a decepção com o outro e ele acha que já não vale mais a pena fazer o bem. Houve uma ingratidão e ele ficou sentido. Por quê? Por ignorância. A gente percebe que todos nós somos doentes da alma, né? As maneiras como nós nos posicionamos diante dos diversos problemas, principalmente aqueles problemas que afligem aos nossos irmãos como um todo, requer realmente de nós muito tato para lidar. É no carinho, é no amor, é na compreensão, não julgando, com humildade, realizar o ato da caridade. Mas muitos assim não fazem, alegando diversas situações que sabemos que elas não condizem com o que está descrito dentro das leis divinas. Não sei se lhe respondi a contento, mas é esse o sentimento que fica, né? Inclusive, dentro dessa questão da humildade, me fez lembrar, até com uma certa emoção, um empresário que eu conheci e que eu via ele dizer assim aos seus funcionários. Ele dizia: olhe, vocês que vão começar a atuar aí nos roteiros da empresa, principalmente aqui dentro da cidade, né? Em todas as cidades onde a empresa atua, tomem bastante cuidado, principalmente no período chuvoso. Aquelas pessoas que estão andando ali nas calçadas, para você não passar ali com o carro e não jogar aquela água podre neles. O indivíduo pode estar indo para a sua entrevista de emprego, ou é o seu primeiro dia de trabalho, ou seja qual for a necessidade dele, está indo para o emprego, enfim, para uma consulta, seja o que for. Ele está andando ali, já é indício de que ele não tem um dinheirinho para pagar um transporte. E ainda vai você lá e joga aquela água nele, fazendo com que ele tenha que voltar para casa para trocar de roupa, ou às vezes ter que passar o dia inteiro ali com aquela roupa naquelas condições. Então evitem viver isso. Então eu via naquele homem detentor dos bens materiais um sentimento de humildade e uma preocupação de fato que é oriunda de quem é de fato humilde com os seus semelhantes, para que a sua equipe não trabalhasse de forma a gerar aquele desconforto àqueles menos favorecidos. Então, tudo é lição que se compõe, né, dentro do processo da doutrina do Cristo, onde tudo converge exatamente para o amor, mas que não impede que muitos não venham a aderir, pelo menos por enquanto. E voltando a lembrar, a maldade não é um estado permanente do homem. Um dia ele se arrependerá e passará a ser bom, quando se predispor, se permitir a viver pelo menos um pouco do que a gente já tem vivido, que é essa busca pelo conhecimento para nos tornarmos melhores a partir da reforma íntima, das correções que podemos fazer em nós mesmos, ou seja, de auxiliar o nosso espírito nas suas necessidades de melhora, né? É isso aí. Aproveitando o gancho da irmã disse, que também coloca com muita propriedade as suas palavras, que eu admiro e gosto muito, a gente tem que ficar atento a uma proposta do mês
dezembro natalino, é um exercício da caridade. Mesmo quando a gente doa coisas materiais. A importância de doar, como diz Jesus no livro Ave Luz, ele conversando com Judas Iscariote, que Judas Iscariote fazia muita caridade na doação material. E queria exercer a caridade com mais amplitude. Porque o próprio Chico Xavier já nos informou que a caridade dá uma roupa que serve ou que não serve mais para a gente, a depender da pessoa, só faz vestir corpo. E que a gente precisa vestir as pessoas com palavras, com ensinamentos que ora foi apresentado nesta noite. Isso é muito mais importante, não que a outra vestimenta, a quem está precisando, não tem importância. Preste bem atenção, não é isso. Mas a importância são os ensinamentos que você apresentou para a gente hoje. Então, caridade material, Jesus diz nesse livro, que é transitório e frio. Se não tiver, acompanhada pela doação interna. Então, o que é que ele quer dizer com essa doação interna? Ele quer dizer que o amor é a chama, e exemplo a gente tem daquela mensagem do Evangelho, onde a baronesa vai com sua filha no subúrbio levar, além do material, ela dá uma assistência, de serviço, de ajuda, de atendimento, de escuta, enfim. Ela faz a caridade completa. Então, a beneficência é isso, que a gente precisa aprender a usar. Então, para encerrar nesse livro, a agonia de Judas Iscariote era fazer uma caridade com amplitude. E Deus envia bater na porta de Judas um leproso. E um leproso, naquela época, as pessoas tinham que se afastar, e ele era afastado do meio social. E Judas, sabendo que era discípulo de Jesus, tinha os ensinamentos, fugiu desse homem leproso e deixou de assisti-lo. Jesus disse: Judas, meu filho, ainda tratou assim, a caridade bateu na tua porta e você afugentou-a. Porque aquele nosso irmão doente estava precisando de um auxílio. E quem é caridoso é amoroso, e o amor não contamina. O amor, a gente não deve fugir, porque se você vai fazer por amor assistência àquele homem, tenha certeza que você não se contaminaria. Então, são essas oportunidades que a gente precisa com a doutrina espírita, meu irmão, e você colocou com muita propriedade hoje, e que deixou uma reflexão profunda, que não é só o Natal dar as coisas às pessoas carentes, mas ouvir essas pessoas carentes, pelo menos dar assistência aos ouvidos para ver as necessidades, que a gente não faz isso. Então, a caridade profunda, como está no Livro dos Espíritos, é, acima de tudo, não dar, mas doar-se. Então, meu irmão, você realmente fez um trabalho belíssimo e fez com que a gente mergulhasse no nosso íntimo e ver que o Natal simbólico da sociedade capitalista não é comprar presente e dar presente. Apesar de que são 33 milhões de pessoas famintas, e que a gente puder auxiliar, a gente auxilia. Mas se a gente puder abraçar, se a gente puder conversar, sem medo de ser assaltado, sem medo de ser ludibriado, que façamos. Porque essa é a caridade interna que tem que sair espontânea, de um coração puro.
Belíssima exposição, queridos irmãos. Uma boa noite para todos. Me desculpe se me alonguei, Tonho, mas é um tema optante, instigante. Todas as noites a gente deve refletir. E dezembro, todos os dezembros, a gente está ensaiando a caridade ainda no processo de dar coisas. Mesmo que não sirva para a gente quer dar aquilo que não serve. A gente deve dar aquilo que serve e deve dar atenção a nossos irmãos, porque somos do mesmo naipe, somos iguais em natureza. Muito obrigado a todos. Parabéns, amigo, mais uma vez. Obrigado a você e a todos também, Agênio. Na verdade, você não se prolongou, não. É que existe uma necessidade em cada um de nós, e a nós tem sido dado de acordo aos nossos merecimentos. Assim, por vezes, acabamos aqui adentrando um pouco mais nos minutos, mas que Deus compreende que é uma necessidade nossa e que o momento é este agora. Por essa razão é que a coisa acontece assim, né? Há necessidade da participação de cada um de vocês, não no sentido de estar apenas como espectador, mas de poder dar a contribuição, como todos deram, como eu falei anteriormente, até mesmo os que não se pronunciam têm uma capacidade muito própria de contribuir para a realização do trabalho, que não é meu nem seu. Nós somos os tarefeiros, como todos que estão presentes. O trabalho é do Cristo e a tarefa é nossa. Vamos aí fazer esse trabalho de amor. É compreensivo e a gente só tem a agradecer a você e a todos, viu? Um abração fraterno também para todos. Ok. Antônio, vou fazer só uma pergunta aqui. Na sua opinião, qual é o verdadeiro sentido da caridade? Na sua opinião. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Da caridade. Bem, uma boa pergunta, né, Fidelis? O sentido da caridade... Né? Sim, é isso aí, eu vou lhe dizer. O sentido da caridade é exatamente o amor que Jesus nos ensina e que fica ela como móvel, como o único instrumento que vai nos conduzir, de fato, à nossa felicidade, à felicidade futura, né? Ela é esse passaporte, não existe outra forma de chegar se não for na prática do bem e do amor ao próximo, na caridade. Então, o sentido dela é esse, é nos preparar de acordo às ações que buscamos, de vivê-la, de vivenciar ela em todos os aspectos, e não confundi-la, como está sendo confundido, como assim foi dito a Chico, por Chico, pelo irmão Chico, nos mostrando a visão incompleta, né, de muitos de nós que visa a caridade, muitos até consideram a caridade, na verdade, como esmola. E caridade não é esmola. Os outros consideram a caridade apenas como o exercício de doação, de auxílio ao outro, a que você está fazendo está fazendo aquela caridade. Mas, na verdade, você que pratica a caridade é o maior beneficiado. Mas a gente precisa entender a caridade, como a Genô ressaltou aí, no sentido de se doar, não apenas de dar, principalmente dar as questões materiais. Quando, da nossa condição e disponibilidade de alguns recursos amoedados, não faz mal para ninguém você também ali dar uma moedinha, desde quando faça com humildade, dar com uma para que a outra não perceba, né? Não de forma ostentosa, deixou de ser caridade, passou a ser esmola.
e exibicionismo da sua parte. Orgulho, vaidade. Né? Então, é esse o sentido da caridade para mim. É nos levar para Deus com a brancura que Ele nos criou. Quando aqui vivendo, resgatando nossos débitos do passado, através dessas provações todas que vivemos, mas nessa ação que é a virtude das virtudes, a caridade. Certo, meu irmão? Tá certo, Antônio, é isso mesmo. Caridade, na verdade, é o amor que a gente sentimos por outras pessoas, né? O amor ao próximo, é isso mesmo. Bom, Antônio, dá para você fazer a prece de encerramento? Dá sim. Então, bora fazer a prece de encerramento. Queridos irmãos, mais uma vez, sintonizados a Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus e da Virgem Santíssima. Vos agradecemos, Pai, por esta oportunidade sublime que nos concedeu, de estarmos juntos em estudo, buscando a compreensão dos vossos desígnios, buscando a aceitação de tudo que nos é necessário para a nossa evolução, mesmo quando isso implicar em dores, em sofrimentos. Nem tudo que nos parece ser um mal, na verdade é. Por isso aqui estamos sempre confiando em vós, Pai, e aguardando o que tens a nos oferecer, na certeza de que o que nos oferece, quando fazemos por merecer, é melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. Certamente nesse momento é grande a nossa alegria por estarmos reunidos em seu santo nome, usufruindo deste banquete espiritual que nos foi servido em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado à Virgem Santíssima e ao nosso irmão Jesus. Que saibamos retribuir todos esses benefícios, todos esses presentes, com doce sentimento do amor, na ação plena da humildade e da caridade. Que assim seja.